Palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um ano e começando mais um ano, o ano de 2021. Que palavra que podemos trazer para os nossos corações neste tempo? Eu acredito, meus irmãos, que não há melhor palavra do que esta palavra que Paulo trouxe aos crentes de Filipos, especialmente quando no versículo 6 ele diz assim: não andem ansiosos. Meus irmãos, como não andar ansioso? Como não viver, ou como não, na nossa vida, ser acometido, visitado pela ansiedade? Eu creio que, meus irmãos, isto é algo praticamente impossível. E Paulo, ele não está dizendo aqui que o cristão, ele nunca ficará ansioso. Paulo não está minimizando o problema da ansiedade, ele não está negando a existência da ansiedade na vida dos cristãos. Pelo contrário, Paulo está seguindo no ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, quando, olhando para os seus discípulos, disse a mesma palavra, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, não andem ansiosos. A ansiedade, meus irmãos, foi descrita da seguinte maneira pelo reverendo Hernandes em um dos seus textos. Ele disse assim: a ansiedade nos tira o oxigênio, ela corta o nosso fôlego, ela nos asfixia. A ansiedade rouba as nossas forças, embaça os nossos olhos, tira de nós a perspectiva em relação ao futuro. Nós não administramos o futuro, por isso não podemos sofrer por alguma coisa que ainda está para acontecer. A ansiedade, portanto, ela é inútil, pois além de não nos ajudar a resolver o problema amanhã, ela nos enfraquece hoje. A ansiedade é incoerente, pois muitas vezes sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. Ela nos leva, então, a sofrer duas vezes, antes e quando chega o problema. Ansiedade. Ansiedade. Olhe para nós. Estamos aqui mais uma vez com a nossa igreja vazia, devido ao decreto do governador que retornou todo o estado à fase vermelha. Os cultos tiveram que ser suspensos. E o que está por trás disto, meus irmãos? Por trás disto está a pandemia, este terrível vírus que tem trazido tanta morte, tanta destruição ao mundo, ao nosso país, e tantas outras consequências. É fato, meus irmãos, que todos nós estamos cansados por um lado, preocupados por outro lado, confusos por outro lado. Essa é a nossa realidade. Fica em casa, sai de casa. A gente não sabe nem mais a quem ouvir,
se os nossos políticos merecem a nossa confiança, nós observamos, não apenas na área política, mas na área médica também, na área científica, várias opiniões diferentes, e a gente não sabe quem está com a razão, quem está com a verdade, e tudo isso nos envolve na questão prática da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso ir e vir. O fato é, meus irmãos, que todos nós estamos com medo de se contaminar, medo de contaminar um parente, um amigo, um pai, uma mãe, medo de perder o emprego, medo de ter a sua renda diminuída. Meus irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo. No começo do ano, um pacote de 5 quilos de arroz custava R$15. Hoje, o mesmo pacote já custa R$30. O nosso salário, o salário da população é o mesmo. Na verdade, muitos tiveram a sua renda diminuída com essa crise e os preços aumentaram 50%, 100%. O que fazer? O que esperar do ano de 2021? Quantos já estão aí, meus irmãos, afundados em dívidas, fizeram empréstimos, entraram no vermelho, no cheque especial, pagaram apenas o mínimo do cartão de crédito? Quantas são as coisas que começam a trazer preocupação, ansiedade no nosso coração? O que vai acontecer? Como vai ser? As aulas vão voltar ou não? Os nossos filhos vão continuar em casa? Como que isso vai acontecer daqui por diante? Como recuperar o tempo perdido? Tudo isso tem gerado, meus irmãos, síndrome do pânico, depressão, surto de perseguição, de angústia, medo de morrer. E tudo isso, meus irmãos, está envolvido também com a tal da ansiedade, porque estas coisas nascem da ansiedade e se alimentam da ansiedade, e tem muita gente vivendo assim neste tempo. No tempo de Paulo, parece que não era diferente, meus irmãos, porque Paulo está tratando exatamente deste tema, ansiedade. Claro, as circunstâncias eram outras, os problemas eram outros, mas a realidade era a mesma. A realidade difícil, de lutas, de adversidades, de dificuldades, de ansiedade, está presente na vida e sempre esteve presente na vida do ser humano. Mas o que nós encontramos aqui nesse texto é o apóstolo Paulo apontando um caminho, apontando uma direção. Ele diz: não andem ansiosos. E ele traz para nós um caminho para que nós possamos não viver ansiosos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Sobre 3 caminhos aqui que nós podemos aprender e seguir nas nossas vidas para nós não andarmos ansiosos. O primeiro deles, meus irmãos, no versículo 4, Paulo começa dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo começa a sua carta, meus irmãos, começa a sua palavra exatamente trazendo para a igreja essa verdade. Irmãos, nós devemos nos alegrar no Senhor. E por que nós devemos nos alegrar no Senhor? Porque o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Alegre-se no Senhor. A situação do apóstolo Paulo não era uma situação boa, pelo contrário. A situação do apóstolo Paulo era uma situação totalmente desfavorável. Ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta, meus irmãos, ele estava numa situação difícil, mas ele não estava olhando para a circunstância na qual ele estava. Ele olhava para a bondade de Deus e se alegrava no Senhor, e por isso ele podia dizer à igreja: alegrai-vos no Senhor. Paulo, nessa carta, por várias vezes, vai trazer à tona a questão da alegria. No capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com
alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo diz, quando eu me lembro de vocês, eu oro, e oro com alegria no meu coração. Ainda no capítulo 1, versículo 15 a 18, ele fala sobre aqueles que estavam pregando o Evangelho e algumas vezes até deturpando o Evangelho, e ele vai dizer assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo disse, a minha situação está fazendo com que muitos preguem o Evangelho. É claro, por diferentes razões, mas o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. E se a minha situação, se a minha condição está contribuindo para isso, eu me alegro no Senhor. Ainda no capítulo 4, um texto conhecidíssimo, a frase de Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, esse versículo é um chamado não a um sentimento, mas a uma decisão. Alegrai-vos no Senhor não é sentimento, é uma decisão de uma vida com confiança, arraigada no Senhor, na certeza de que Ele existe, de que Ele está no controle de tudo e de que Ele é bom. Quem é Deus para você? Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que as pessoas não sabem lidar com a dor, com o sofrimento, com os infortúnios, com as tempestades da vida. Muitos são frutos deste evangelho que prega apenas vitória, vencer, vencer, ganhar, ganhar, prosperar, pisar na cabeça do inimigo. Aquelas palavras que enchem o ego das pessoas, que traz respostas apenas para aquilo que elas querem, para os seus desejos do coração. Olha, você vai emagrecer, você vai ficar curado, você vai comprar uma casa nova, você vai comprar um carro novo e coisas desse tipo. Aí, meus irmãos, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem o choro, quando vem a derrota, quando os planos são frustrados, tais pessoas vão dizer, Deus não é bom. Quantas pessoas, em virtude das circunstâncias da vida, não têm a capacidade de se alegrar no Senhor e ainda dizem Deus não é bom por conta das circunstâncias, estão decepcionados com Deus, estão com o coração cheio de ansiedades e de tantos outros sentimentos terríveis. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E quem disse isso, meus irmãos, foi alguém que passou por lutas, por perseguições, por enfermidades, que carregou o espinho na carne, que neste momento estava preso, mas ele não olhava para as circunstâncias desfavoráveis da sua vida, ele olhava para o Senhor, ele conhecia verdadeiramente o Senhor, e ele sabia quem era o Senhor, por isso ele podia dizer, alegrai-vos, celebrai a bondade do Senhor, como diz
o Salmo 34, o salmista dizendo a mesma palavra: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Quem conhece ao Senhor, meus irmãos, se alegra no Senhor, porque tem no Senhor a vitória, porque tem no Senhor o livramento. A receita de Davi era essa: busque ao Senhor, porque quem busca ao Senhor encontra, e quem encontra ao Senhor é liberto de todos os seus males. Quando nós encontramos aquele que é o pão da vida, nós não temos mais fome. Quando nós encontramos aquele que é a água da vida, nós não temos mais sede. Qual que é o segredo? O segredo é de fato e de verdade provarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 34 diz exatamente isso: provai e vede que o Senhor é bom. Meus irmãos, não é da vontade de Deus que você leve uma vida de constante ansiedade. Não é da vontade de Deus que você encare cada dia com temor, com apreensão. Deus criou você para ter muito mais do que uma vida de ansiedade, que lhe tira a paz, o fôlego, a alegria. Deus criou você para ter uma vida muito mais do que uma vida de preocupação que enche e divide a sua mente o tempo todo. Deus é bom. E Ele diz para você nesta noite: não ande ansioso. Não ande ansioso. Se alegre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você quer vencer a ansiedade na sua vida? Esse é o primeiro caminho que o apóstolo Paulo nos dá. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Em segundo lugar, peça a ajuda de Deus. A palavra diz assim, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Como que nós podemos andar, meus irmãos, nesta vida sem ansiedade? Como nós podemos entrar neste ano que se inicia livres deste mal tão terrível que é a ansiedade? Quando nós pedimos ajuda a Deus. E aqui tem algo importante, meus irmãos. O problema da ansiedade é que ela mexe em um lugar muito sutil no nosso coração. É porque nós achamos que estamos no controle da situação. Nós achamos ou agimos assim muitas vezes, dando a entender que nós temos o controle de tudo. O controle dos planos, dos projetos, do amanhã, e não é assim. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Deus está no controle. E se eu não quero viver em ansiedade, eu tenho que entender isso. Eu tenho que parar de buscar o controle. Eu tenho que renunciar a esse controle. Eu não posso dirigir o mundo, mas eu posso confiar plenamente que Deus, Ele fará. Deus, Ele está no controle. É por isso que o apóstolo Paulo diz: leve para Ele os seus problemas, leve para Ele as suas petições. Se você está com algo no seu coração que está te atormentando, te incomodando, te fazendo sofrer, te angustiando, se essa preocupação tem tentado se instalar na sua vida, leve isso diante do Senhor. Alguns podem até
perguntar, mas por que nós precisamos falar com Deus se Ele sabe todas as coisas? O Salmo 139 diz que Deus sabe todas as coisas, antes mesmo de falarmos, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Sim, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, ter o nosso coração contrito diante dEle, sermos humildes diante do Senhor. Isso agrada ao Senhor. Reconhecer o senhorio dEle, reconhecer a soberania dEle. É por isso que nós devemos chegar diante dEle com humildade, suplicantes. E alguém que suplica, alguém que pede, é alguém que reconhece o seu lugar. Você já deve ter ouvido aqueles que dizem, não, você tem que determinar. Quantos estão ensinando tal heresia em alguns lugares? Você tem que determinar a tua bênção. Você tem que determinar diante do Senhor aquilo que você quer, se você quiser receber. Meus irmãos, nós não determinamos absolutamente nada. O pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, em uma de suas pregações, ele disse assim, olha, imagina você chegando na tua casa e pegando o teu cachorro e dizendo para ele assim, olha, eu determino, você não vai latir mais, você vai começar a falar agora, tá bom? Então você não vai latir mais a partir de hoje, você vai falar, eu determino. Ou então você chegando na sua casa e se dirigindo à sua esposa e dizendo para ela assim, olha, eu determino que você faça um café para mim. Nesses dois casos, é óbvio que o cachorro não vai falar porque você determinou alguma coisa. E se você agir assim com a sua esposa, a situação pode ficar complicada para o teu lado. Porque a verdade é que nós não mandamos nem no cachorro e nem na nossa esposa. E muitas vezes, alguns acham que podem mandar em Deus, determinar diante do Senhor. Nós não determinamos absolutamente nada. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei do Universo, Ele é soberano. Eu devo estar humildemente na presença dEle, apresentando diante dEle os meus pedidos, a minha oração. Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim, no sermão, com o título A oração é um remédio para a ansiedade. E ele diz assim, bem, primeiro é uma oração que deve tratar de tudo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Você pode orar acerca da coisa mais insignificante e acerca da coisa mais importante. Vocês não só podem orar pedindo o Espírito Santo, mas podem orar por um novo par de sapatos. Podem recorrer a Deus por causa do pão que comem, da água que bebem e da roupa que usam, e orar a Ele sobre todas as coisas. Meus irmãos, que grande verdade. A oração é este caminho. O Senhor quer que nós nos coloquemos diante dEle em oração, oração constante, oração perseverante. Ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, enchendo o nosso coração, a nossa vida de preocupação, de ansiedade, ore, devemos orar. Leve isso diante do altar do Senhor, ore. E a oração não é algo esporádico, não, é algo constante. Ele diz ainda, Spurgeon, ore a Deus e logo ore de novo. Se o Senhor não responder na primeira vez, fique muito agradecido por ter uma boa razão para orar de novo. Se não lhes conceder a petição na segunda vez,
Creia que Ele os ama tanto que deseja ouvir a sua voz novamente. E se os mantém esperando até vocês terem apelado a Ele 7 vezes, digam: agora sei que adoro ao Deus de Elias, pois o Deus de Elias deixou que eu fosse 7 vezes antes que a bênção fosse outorgada. Considerem uma honra que lhes seja permitido lutar com o anjo. Esta é a maneira como Deus forja os seus príncipes. Jacó nunca teria sido Israel se tivesse obtido a bênção do anjo ao pedi-la pela primeira vez. Mas quando teve que seguir lutando até prevalecer, então se converteu em um príncipe para Deus. A oração que mata a ansiedade é uma oração contínua, perseverante. Não andem ansiosos. Qual que é o caminho? Em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro caminho é alegria. Alegrem-se, celebrem a bondade do Senhor. Em segundo lugar, peçam ajuda a Deus. Leve os seus problemas ao altar do Senhor. E não precisa deixar acumular, não. Assim que eles chegarem, leve até a presença de Deus. Entrega ao Senhor. Confia nele e Ele vai cuidar da sua vida, dos seus problemas. Saiba disso, Ele tem a melhor resposta para a sua vida. Você não vai conseguir carregar esse fardo. Entregue esse fardo aos pés do Senhor Jesus. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, como nós podemos não andar ansiosos? Tome as rédeas da sua mente. Olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, o que está ocupando o teu pensamento? Agora, neste momento, o que está na tua mente? O apóstolo Paulo, ele está falando que nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Ele está dizendo: pense coisas boas, mantenham as suas mentes puras. Sabe, meus irmãos, o problema muitas vezes é que a nossa mente não está assim. E é por isso que nós andamos ansiosos. A cura para a ansiedade requer um pensamento saudável. O problema muitas vezes não é o problema em si, mas a maneira como nós olhamos para o problema, como nós vemos o problema, e isso tem a ver com a nossa mente. Mude a forma de você olhar para a vida, mude os seus pensamentos. Nós sabemos, meus irmãos, que as pessoas muitas vezes estão com a sua mente cheia de mágoas, de tristezas, de rancores, de pensamentos destrutivos. Quem sabe uma palavra que ouviu, uma palavra que destruiu. E quanta gente vive uma crise por conta de uma palavra, e pessoas que estão vivendo há anos e anos, porque ouviram algo um dia na sua vida, isso magoou, isso machucou, isso destruiu, uma palavra maldita, que tomou conta da sua mente, tomou conta da sua vida, e ela carrega isso com ela. Cuidado com aquilo que está na tua mente, cuidado com os teus pensamentos. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a fazer uma gestão dos nossos pensamentos, porque nós podemos construir jardins na nossa mente, ou podemos construir esgotos. Isso vai depender de nós. Há pensamentos que podem produzir jardins,
E há pensamentos que podem produzir verdadeiros esgotos na nossa mente. A mente de um homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou deixado crescer de maneira abandonada. Mas, se cultivado ou negligenciado, ele deve e irá produzir. Se sementes úteis não forem colocadas nesse jardim, então o que vai acontecer? Uma abundância de sementes inúteis, de ervas daninhas vão cair ali dentro e continuarão a produzir a sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva o seu canteiro, mantendo ele livre das ervas daninhas, plantando flores e frutos que ele requer, igualmente um homem pode cultivar o jardim da sua mente, arrancando e jogando fora todos os pensamentos errados, inúteis, impuros e cultivando com perfeição as flores e frutos de pensamentos retos, úteis e puros. É assim, meus irmãos, que nós podemos caminhar para vencer a ansiedade. Vença o pessimismo, vença o medo, vença a angústia, o ódio, vença a vingança, vença a ansiedade. Cuide do jardim da sua mente. Alimente-se de coisas boas, de coisas puras, de coisas respeitáveis, amáveis, virtuosas, louváveis. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós enchemos a nossa mente, o nosso coração destas coisas, meus irmãos, a nossa vida, ela muda. Em nome de Jesus. Preste atenção nisto. O que você está colocando na sua mente? Do que você está se alimentando no seu dia, na sua vida? Você vai ser exatamente o resultado disto que você está se alimentando. Você pode tomar as rédeas da sua mente. Você pode. Por isso que o apóstolo Paulo diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma decisão. E você pode tomar essa decisão para este ano que se inicia. O ano de 2021. Não ande ansioso. Celebre a bondade de Deus. Se alegre no Senhor. Peça ajuda a Deus. Reconheça que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que você depende dEle, que Ele está no controle. Coloque diante dEle todas as suas necessidades e tome a rédea da sua mente. Pense naquilo que convém ser pensado. Que todo pensamento possa ser levado cativo a Cristo. Que você possa encher a tua mente e o teu coração da palavra do Senhor, dos louvores do Senhor, de coisas que vão trazer edificação, paz, alegria, fé, fortalecimento à tua vida e ao teu coração. Elimine tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é tóxico. Elimine isso do seu pensamento, elimine isso da sua vida. É uma decisão sua, você pode, deve tomar essa decisão na sua vida. E você vai ver como a ansiedade ela vai embora. Como você vai aprendendo a vencer a ansiedade a cada dia, a cada momento. Como você vai experimentar aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 7, eu termino com esse versículo, quando ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que assim seja a tua vida neste ano de 2021. Que você
possa experimentar a paz que excede todo entendimento e que essa paz guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, porque podemos confiar no Senhor, descansar no Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós. Não precisamos andar ansiosos, Deus, pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, porque o Senhor, Pai amado, é aquele que nos dá o alimento. É aquele, Pai, que não nos deixa, Pai, sem as vestes. É aquele que está conosco, Deus, o tempo todo. É aquele que conhece não apenas o hoje, o ontem, mas também o amanhã. A nossa vida está nas Tuas mãos, Pai amado. Pedimos que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos abençoar. Nós não sabemos, Deus, o que nos espera neste ano que se inicia, o ano de 2021. Deus, se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver crise, nós vamos ver problemas, nós vamos ver, Deus, situações que nos trazem medo, temor, Pai amado, nos trazem ansiedade, mas nós não queremos olhar, Deus, para estas coisas, nós queremos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, encher, Pai, a nossa mente, o nosso coração da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. E o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independentemente deste tempo, independentemente destes dias, o Senhor está conosco e o Senhor está no controle de todas as coisas. E nada, Deus amado, pode nos separar do amor do Senhor. Que guardados, Deus, pelo Teu amor, que guardados, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós possamos entrar, Deus, neste ano que se inicia, o ano de 2021, para vivermos a vontade do Senhor, para fazermos, Deus, aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Guia-nos, Pai, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Abençoa, Pai, esta igreja, a igreja de Ribeirão Pires. Abençoa, Pai, a igreja em Rio Grande da Serra. Guarda, Deus, cada membro desta igreja, aqueles que estão conosco também, Deus, que ainda não se tornaram membros, mas estão, Deus, conosco, amigos, visitantes. Guarda cada um, Deus, abençoa, Pai, todas estas famílias, Senhor amado, em nome de Jesus. Dá, Pai, a cada um a paz e a certeza, Pai, de que o Senhor está presente nas nossas vidas, a nos guardar, a nos proteger. E por isso, Deus amado, nós podemos confiar plenamente no Senhor e não andarmos ansiosos. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos isto. E te agradecemos por este ano que termina e também, Pai, pelo ano que se inicia. Obrigado, Deus, tudo vem das Tuas mãos e toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada unicamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo. E até o próximo ano, quando estaremos aqui novamente para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e servirmos ao nosso Deus, aqui em Ribeirão Pires e também em Rio Grande da Serra. Que Deus abençoe a todos.